Boa noite, Cleide. Vamos para mais uma live hoje. Esperar mais uns dois entrarem aí para a gente dar início. Boa noite, pessoal. Estamos aqui em mais uma live espontânea. Uma live sobre reflexões existenciais. Eu estava aqui já na cama, fazendo uma leitura e aí me deu vontade de abrir essa live para um bate-papo. Uma live para falar um pouco sobre viés da negatividade. Então essas lives, na verdade, são espontâneas. Eu estava aqui fazendo uma leitura, como falei, me deu uma vontade de fazer essa live, de abrir aqui e conversar um pouco com vocês. Boa noite, Kerrison. Boa noite, Fernanda. A intenção de estar fazendo a abertura dessas lives de forma muito espontânea é trazer conteúdos que possam agregar valor à vida de vocês e transferir um pouquinho do meu conhecimento para quem sempre está aqui acompanhando as minhas lives. Eu sou Rogildo de Oliveira, professor, escritor, influenciador digital. Sou autor de 3 livros, Reflexões Existenciais. A Mudança Inevitável. Um livro de poesias, Declarações de Amor, que eu publiquei em 2011. E o mais recente, que é esse livro aqui, O Amigo de Sofia, que foi publicado recentemente, esse ano de 2022, que é voltado para o desenvolvimento pessoal, para a área de filosofia, para as pessoas que buscam a sabedoria através de textos reflexivos. E nesse livro a proposta foi que a filosofia fosse passada de forma bem fácil e bem democrática através de um diálogo nos moldes de Sócrates e que fosse de fácil compreensão para quem lesse. Então esse livro aqui é um livro top, é um livro que traz um diálogo muito interessante, muito curioso e que vai despertando você a estar buscando sempre o próximo capítulo e despertando também a curiosidade, certo? Estou com um projeto com meu amigo Vai Sampaio, que logo em breve nós estaremos lançando, que são lives de análises de livros. E a intenção, o objetivo dessas lives é justamente mastigar o conteúdo que são apresentados em alguns livros. Não que isso tire você de fazer a leitura do livro, mas pelo contrário, motive você a ler o livro, porque nós iremos trazer algumas reflexões, nós iremos pontuar algumas coisas e certamente isso irá facilitar a sua compreensão e principalmente motivar você à leitura, que esse é o nosso interesse. Então, daqui a algumas semanas nós estaremos lançando essa live de análise de livros. O título dessa live é Quem Ler Não Anda, Voa. E Vai Sampaio é um cara muito inteligente, é um influenciador digital também, um cara que lê muito, é um cara que tem uma identidade muito exponencial, tem umas ideias muito interessantes e eu tenho certeza que ele vai agregar muito valor à vida de quem estiver participando dessa live e assistindo. Então vamos lá, vamos começar. O que é viés da negatividade? Não sei se vocês já ouviram falar, se alguém já ouviu, é só colocar aí no comentário sim, e quem não ouviu falar ainda é só colocar aí no comentário não. Viés da negatividade é a tendência natural que o ser humano tem de focar no negativo. Vocês sabem que nós ficamos o tempo todo dialogando com nós mesmos. Então, nós acabamos tendo
inúmeros pensamentos. Se eu não me engano, são 50 pensamentos por minuto. É mais ou menos isso. 50 pensamentos por minuto nós temos. Por quê? Porque o nosso cérebro é uma máquina muito eficiente. Eu diria que é a máquina mais eficiente que existe. Para você ter ideia, em 2020, para construir um cérebro de maneira artificial, a Google precisou de 16 mil computadores de alta performance. Tudo isso para simular a criação de um cérebro artificial que pudesse ser comparado com o nosso cérebro. Então, já deu para ver a potência que o nosso cérebro tem. Porque para se aproximar dele, precisar de 16 mil computadores de alta performance, nós temos uma máquina super eficiente aqui. Então, por isso que nós precisamos estar usando mais essa máquina. Por isso que nós precisamos estar usando de forma muito eficiente o nosso cérebro. E é claro, melhorando os nossos pensamentos, forçando um pouco a nossa inteligência através de pesquisas, de estudos, de exposição, porque a partir do momento que nós nos expomos, nós estamos fazendo com que esse cérebro trabalhe em alta performance, e a intenção do cérebro é justamente isso, ser bem utilizado. Nós não temos um cérebro para deixar ele acomodado sem desafiá-los, não. Pelo contrário, nós temos o cérebro para que ele trabalhe de forma muito eficiente e também traga resultados significativos para as nossas vidas. Boa noite, Maria. Que bom que você está aqui. Voltando para o viés da negatividade, como eu falei, é uma tendência natural do ser humano, já que, como eu falei, o nosso cérebro ele produz uma média de 50 pensamentos por minuto. E dentro desses pensamentos, boa parte deles são pensamentos negativos e que nós precisamos ter essa consciência porque isso acaba distorcendo a realidade. E eu já dei vários exemplos em algumas lives de que a gente fica imaginando coisas que não vão nem acontecer, principalmente coisas negativas, e isso acaba nos aprisionando em uma tendência, que é a tendência negativa. A tendência negativa. E isso pode nos travar para fazer determinadas coisas. Por exemplo, eu tinha um medo surreal de dirigir. E aí um amigo meu, conversando comigo, eu falei que eu não sabia se era um trauma, não sabia o que era de fato. E aí ele falou, não, você não sabe dirigir. E assim, até hoje eu já marquei as aulas e ainda não tive tempo para organizar isso, as aulas de direção. Mas ele colocou eu dentro do carro e a gente partiu para a cidade vizinha. E lá ele passou os macetes de como é que se dirige, quais são os primeiros passos para se dirigir. E aí quebrou mais o meu medo, quebrou mais esse trauma que eu tinha de direção. Então, essa questão da tendência da negatividade muitas vezes é uma distorção da realidade que nós temos. Já que nós pensamos tanto, né? Já que nós temos essa sequência aí de aproximadamente 50 pensamentos por minuto, isso faz com que a gente acabe distorcendo a nossa realidade. Então, por que é que a mídia, por que é que os jornais, por que é que nós somos bombardeados de notícias negativas? É muito simples, porque já que nós temos essa tendência negativa, que é muito natural, provavelmente nós focaremos mais no que é negativo. É por isso que a mídia e os jornais, é por isso que as próprias pessoas gostam de dar notícias negativas. Gostam de estar falando sobre acidentes, sobre brigas, sobre coisas que são negativas. E se nós não tivermos uma certa consciência dessas coisas, nós acabamos nos aprisionando e achando que no mundo só acontece desgraças.
que no mundo não acontece coisa positiva. Pare e analise aí. Será que na humanidade não está acontecendo nada de bom? Será que na sua família não tem alguém desenvolvendo alguma ação boa? Será que nós temos que ficar presos a essa tendência negativa? É claro que não. Só que o que vende é isso, o que dá ibope é isso, o que dá like é isso, o que faz com que a audiência aumente é isso. Vocês já analisaram quando um jornalista, por exemplo, vai dar uma notícia negativa, a notícia de um acidente, a notícia de algo muito negativo que aconteceu e daqui a pouco a gente traz mais informações sobre isso que aconteceu e você não sai daí, a gente fica ali preso. A gente deixa de dar atenção a algo bom, a algo que é positivo, para ficar vidrado nessas notícias negativas. Por quê? Porque é uma tendência natural a gente focar mais em notícias negativas. E isso é tão natural que as pessoas chegam e falam: você viu o que aconteceu com fulano? Você viu cicrano brigando com... E a gente está ali com as anteninhas ligadas, prestando atenção. Só que nós precisamos despertar a consciência para nós não ficarmos limitados a essa situação. Porque viver apenas nessa tendência da negatividade pode fazer com que nós caminhemos na direção do fracasso. Tem pessoas que elas não admitem errar, porque elas acham que acabou, se tornou tudo negativo. Um erro é negativo, logo a negatividade é uma tendência natural do ser humano. Então, ela não consegue mais se reconectar com o positivo. E isso só joga as pessoas para baixo. Teve a prova do Enem. Teve pessoas que já foram com pensamentos negativos fazer a prova. Será que fizeram a prova boa já indo fazer a prova com pensamentos negativos? Ligados a essa tendência da negatividade, a esse viés da negatividade? É claro que não. Tem casos que nós precisamos anular esses pensamentos. E esses pensamentos estão aqui dentro, dialogando a todo momento com nós. Porque nós estamos além da mente. Nós temos o poder de neutralizar essa tendência negativa, esse viés negativo. E isso nós só conseguiremos fazer quando nós temos a consciência. Se nós ficamos no modo automático, recebendo, absorvendo tudo que as pessoas falam, se nós ficamos no modo automático, sendo bombardeado por essas informações, aumentando e fortalecendo ainda mais esses pensamentos negativos aqui dentro, essas histórias que nós mesmos falamos, evidentemente que nós teremos resultados negativos que condizem com essa tendência. Então, o cuidado, ele precisa ser constante. Nós precisamos a todo momento estar cuidando da nossa mente. Nós precisamos a todo momento estar trabalhando a nossa mente para que ela não fique alinhada com esse viés da negatividade, já que nós temos consciência agora que o viés da negatividade é uma coisa muito natural e que atrai muito a nossa atenção. Porque tudo que é de notícia ruim faz com que nós fiquemos atenados. Mas quando nós temos consciência, nós conseguimos entender e compreender que o mundo não é só de notícia negativa. Claro que não. Porque a mídia se apossou disso, né? Os jornais sabem que é uma tendência natural humana o viés da negatividade. De que nossos pensamentos, né, 50 pensamentos por minuto, boa parte desses pensamentos serão pensamentos negativos que nós, se não tivermos o cuidado, se nós não tivermos nos limpando, se nós não tivermos a consciência de que nós precisamos neutralizar esses pensamentos, os nossos resultados serão negativos.
os nossos resultados acabarão nos levando para uma situação em que, se não tivermos cuidado, dificilmente nós conseguiremos sair desse buraco negro que é o viés da negatividade. E o que é que o viés da negatividade acaba fazendo com a gente? Boa noite, Yasmin. Boa noite, Vai Sampaio, meu amigo. Que bom que você está aqui. Já sabe, não preciso nem pedir. Já sabe, é só acenar aí se quiser e tamo junto. Clebson. Oi, professor. Boa noite, Clebson. Que bom que você está aqui. Gosto quando os meus alunos entram e podem interagir. Se quiser entrar aqui na live, é uma live espontânea. É só falar que eu chamo aqui na hora. Voltando para o viés negativo, para quem não estava antes aqui, o viés negativo ou viés da negatividade é uma tendência natural do ser humano de prestar mais atenção no que é negativo do que naquilo que é positivo. E o que eu estou trazendo aqui é uma reflexão que nós precisamos fazer e estar atentos para despertar essa consciência para que também foquemos no que é positivo. Porque o mundo não só é feito de coisas negativas. Eu sei que os jornais, a mídia, ela precisa de audiência. E logo sabendo disso, ela vai soltar acidentes, vai soltar desgraças, vai soltar tudo que puxa para o lado negativo. Por quê? Por que elas fazem isso? Por que a mídia faz isso? Porque a própria audiência estimula a gente a ficar tão atento a isso. Porque assim a gente fica mais sensível. Imagine aí, você está ali jantando à noite ou tomando um café, aí de repente o jornal solta. Daqui a alguns minutos ou daqui a alguns instantes aconteceu um acidente, não saiam daí que o negócio foi sério, teve mais de 5 mortos. A gente já começa a ficar sensível, a gente já começa a ficar vidrado, a gente já começa a ficar preocupado. A atenção da gente começa a se voltar para saber o que foi que aconteceu. Mas enquanto isso, na sua própria casa, no seu próprio entorno, no mundo, está acontecendo alguma coisa boa? É claro que está, mas o foco nesse momento é apenas para aquilo que é negativo. Então, a negatividade, como meu amigo Vaz Sampaio colocou aqui, está em todos nós, mas sabemos que podemos controlar. É claro que nós sabemos controlar. Muitas vezes nós agimos de modo automático e é por isso que é importante a reflexão e o despertar da consciência. Nós precisamos ter essa consciência de que o que é negativo vai estar com a gente. Não tem para onde correr. Imagine o seguinte, a live. Quando eu comecei a fazer a live, vinha um monte de pensamento. Não faz. As pessoas vão te criticar. E aí vem um monte de historinha. Mas quem está no controle? Quem é que está além da mente? Quem é que está além dessas histórias? Quem é que está além de toda essa tendência da negatividade? Nós. Então, por isso, nós precisamos estar trabalhando a nossa mente. É por isso que nós precisamos estar atentos a essas notícias negativas, porque, como eu falei aqui, o papel da mídia é bombardear, o papel da mídia é soltar, o papel de algumas pessoas também é de jogar notícias negativas para fazer o quê? Nos deixarmos mais sensíveis, nos deixarmos abalados e principalmente vulneráveis. Obrigado, Vaz. Forte abraço para você também. Boa noite, Antônio Peixoto. Que bom que você está aqui. Então, todas essas informações negativas, todo esse conteúdo que acaba sendo bombardeado, que acabam jogando
para a gente consumir, né, de modo geral, e eu tenho enfatizado muito aqui através da mídia, dos jornais, é justamente para nos deixar vulneráveis. Olha só o que aconteceu na pandemia. Eu tive Covid, não foi fácil, mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando os pensamentos negativos começou a ficar forte, chegou um momento que como eu sou professor e eu estava afastado do trabalho porque parou tudo, eu estava com a cabeça tão cheia de negatividade e preocupado com meu filho pequeno, né? Novo, tinha 8 anos, na época estava com 8 anos, que eu não queria abrir o portão para pisar no passeio da minha própria casa, com tanto medo que eu fiquei do vírus. Mas tudo isso também eu atribuo à forma como nós fomos bombardeados com as notícias, principalmente sobre morte, porque quando fala de morte, a coisa fica ainda mais pesada. Então, nós precisamos sim ter cuidado com esses pensamentos negativos, ter cuidado, já que nós sabemos que é uma tendência nossa dar mais atenção à negatividade para que isso não acabe prejudicando as nossas ações e os nossos resultados. Vai Sampaio, já estou em mais de 50% do livro e estou gostando muito. Leitura muito gostosa. Já deixo meus parabéns. Obrigado, Vaz. Para o pessoal que está aqui, meu livro, Reflexões Existenciais 3, O Amigo de Sofia, é um livro que fala sobre filosofia, desenvolvimento pessoal, tem algumas dicas muito interessantes de desenvolvimento pessoal ao final de cada capítulo. Quem tiver interesse no livro físico, é só passar um direct aí pelo Insta, ou se tiver interesse em adquirir o livro na versão digital, está aí na minha bio no Insta. E só lembrando que nos próximos dias eu vou trazer uma promoção aqui da Black Friday para o livro, tanto na versão física, que é esse aqui, quanto na versão digital. Então fiquem aí ligados que eu vou abrir a promoção agora na Black Friday. Posso garantir aí que será um bom desconto, quase chegando aí a 50%, então, e eu vou abrir rápido. Quando eu abrir essa promoção aí da Black Friday, vai ser muito rápido e eu tenho poucas unidades para essa promoção da Black Friday. Então fiquem ligados, porque vai ser tanto para o livro físico quanto para o livro digital. Você que não adquiriu ainda o livro, essa é uma oportunidade de ouro. É quase 50% de desconto. Então, fiquem ligados. E para encerrar aqui a live, para o pessoal que chegou, minha amiga e colega de trabalho, Ana, eu estava falando aqui sobre viés da negatividade, que é a tendência natural que as pessoas têm de focarem mais no que é negativo, nas coisas negativas, do que as coisas positivas. E isso acontece muito e tem uma maior atenção porque é muito natural do próprio ser humano. Quando nós estamos pensando, vocês percebem que vem aqueles pensamentos negativos e que nós precisamos ter um certo cuidado, porque esses pensamentos negativos podem nos travar, podem nos impossibilitar de fazer determinadas ações que possam trazer bons resultados. E quando acontece esses pensamentos negativos, e muitas vezes são motivados pelas notícias que nós recebemos, muitas vezes acontece através de jornais, acontece até vendo notícias de acidentes, notícias negativas, até nas próprias redes sociais. Isso acaba nos deixando mais sensíveis, mais abalados e mais vulneráveis. Então, entendam, aprendam que as notícias, que tudo que acontece do mundo não é só negativo.
estão acontecendo coisas boas no mundo. Por exemplo, essa live aqui. Eu estou trazendo essa live para agregar valor à vida de quem está aqui assistindo. Então é uma coisa boa. Não só está acontecendo desgraça no mundo, não. Está acontecendo coisas boas e nós precisamos despertar a nossa consciência para isso, para nós não ficarmos sendo bombardeados sem bloquear esses pensamentos. Porque quem manda no pensamento é eu, é você. Você que manda no seu próprio pensamento. Então você precisa ter essa consciência e aprender a enxergar o lado bom das coisas. Tudo bem que nós sabemos que tem coisas que é negativo, não tem para onde correr, mas a gente também pode tirar daquilo que é negativo algo bom. Algo que pode fazer a gente aprender. Então, aprenda a enxergar o lado bom das coisas. Entenda que não só existe coisas negativas no mundo, existem as coisas, as ações, e que os pensamentos, eles são controláveis. Como eu falei, são aproximadamente 50 pensamentos por minuto que o cérebro da gente dispara e que nós podemos sim controlar esses pensamentos. E existe até a técnica da autossugestão. Por exemplo, tem uma que eu gosto muito, que eu já acordo e já começo a falar que eu só atraio coisas positivas para a minha vida. Eu só atraio bênçãos para a minha vida e me afasto de tudo o que é mal. Boa noite, Ana. Verdade, meu amigo. Parabéns. Tem me ajudado muito suas reflexões. Deus continue abençoando a sua vida. Amém, Ana. Isso. Nossa mente é um campo de batalha e precisamos organizar, administrar nossos pensamentos. Que comentário excelente e conectivo com o que eu falei aqui. Então é justamente isso. Viram que a live foi rápida, objetiva. Eu não quero ficar aqui enchendo linguiça. Na verdade, eu vim aqui para falar esse conceito de viés da negatividade, interagir com vocês e esperar que eu tenha passado de forma bem compreensível o que significa viés da negatividade. Obrigado a todos que estiveram aqui. A live é espontânea, eu estava aqui fazendo uma leitura, me deu vontade de abrir a live, eu abri, fiz essa conversa aqui muito descontraída com vocês e, como eu falei, de coração, espero que tenha somado alguma coisa na vida de vocês, porque esse é o meu objetivo e nos vemos na próxima oportunidade. Boa noite, tenham um bom início de semana e nós nos vemos aí nos próximos dias. Um beijo no coração de todos.